Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um raio-x da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse programa aqui, raio-x da 30ª rodada, parte 2, mais focada na ótica do Vitória em relação à luta pela permanência. É claro que interfere em todo mundo que está aí nessa área, que compreende só de clubes do Nordeste, Cássio, pelo menos mais dois. O Fortaleza, que foi o tema principal do vídeo um, e o Ceará, que se tornou um alvo nas últimas rodadas, tá? E todo o raio-x que chega até você é um oferecimento da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros e a Bet do podcast 45 minutos. Desde 2018, são quase 7 anos de história e de muito alinhamento, tá? Na forma com que a gente apresenta esse segmento, com muita responsabilidade, com muita transparência. Uma bandeira do 45 minutos, desde que a gente iniciou nosso trabalho com a Bet Nacional e que hoje é uma bandeira de toda a Bet Nacional e que faz questão de passar isso em cada propaganda, em cada posicionamento de mercado. Mas, Cássio, como eu já apresentei rapidamente, o raio-x dessa semana a gente dividiu em 3 partes para começar, tá? A primeira parte já está no ar, você vai no nosso feed. Fortaleza, a vitória que faltava. Nós analisamos em detalhes, tá? O quanto vencer o Flamengo mudou a dinâmica do Fortaleza no campeonato. As portas que se abriram e a gente definiu muito como sobrevida, que pode virar sobrevivência, que pode virar permanência. Mas o caminho ainda é longo, tá? A parte 2 é o que a gente vai ver agora. Tudo a partir da ótica do Vitória e sua Caverna do Dragão. A gente vai explicar bem daqui a pouco essa relação do Vitória com a Caverna do Dragão. A parte 3, aí tem que pegar o elevador Lacerda e ir para uma outra parte do campeonato, onde o Bahia disputa ponto a ponto vaga na fase de grupos da Libertadores e pelo menos a garantia de que vai jogar a Libertadores em 2026. Esse é o tema, tá? Para a parte 3 do nosso raio-x. E o Ceará, Cássio? Esqueceram do Ceará? Não. Mesmo critério que a gente utilizou com o Bahia na semana passada. Nessa quarta-feira, o Ceará tem um jogo atrasado contra o Fluminense no Maracanã. E aí sim, quando ele fizer esse jogo, a gente já traz um raio-x atualizado do Ceará. É o único jogo adiado que vai ser Isso, dessa disputado essa semana. essa Então é bem semana. importante até para que pode ser que a gente fizesse aqui um raio-x, o Ceará sob risco, alerta amarelo, alerta vermelho, aí o Ceará ganha do Fluminense no Maracanã e a gente joga esse raio-x fora, né. Para não correr esse risco, vamos esperar o Ceará chegar aos 30 jogos, como o Bahia tem, como o Vitória tem. O Fortaleza ainda não tem, o Fortaleza tem um jogo atrasado para cumprir aí mais para Só frente. um detalhezinho sobre essa questão do de Ceará e vai pegar o Fluminense. É impressionante como os jogos adiados, como costuma acontecer. Deles ficarem próximos, né. Assim, é um negócio assim mesmo, será que o cara, tem toque? Que meu irmão, assim, porque vai ter Fluminense e Ceará, o fim de semana é Ceará e Fluminense. Isso. Santos e Palmeiras vai ser quase a mesma coisa, você vai estar quase Flamengo, colado Sport também, Flamengo e também. Sport, assim, é impressionante. Então, Cássio, vamos abrir aqui os trabalhos dentro do raio-x do Vitória. E salta aqui na nossa tela a Caverna do Dragão. Eu não sei a sua idade aí do outro lado da tela, tá? Nós vivemos os anos 80, fomos crianças nos anos 80, e esse desenho animado que não tinha essa qualidade aqui, tá? Essa Isso es aqui já essa é es essa uma estética aí. atualização. Era um desenho animado clássico dos anos 80, virou algo para além do consumo ali no programa da Xuxa, do que passava, virou algo, Cássio, que faz parte da cultura pop, tá. E se você não entendeu a referência da Caverna do Dragão, a gente vai explicar a partir de agora. Cássio, que entende muito mais, Um pouco. porque viveu o universo para além do desenho animado, talvez ele esteja aí se contorcendo quando eu estou restringindo Caverna do Na minha Dragão cabeça eu até a já um falei desenho sobre animado. isso. Por favor. Sei. Vai esse desenho dos anos 80, de vez em quando a gente há muito tempo aqui, a gente referencia situações com Caverna do Dragão, que é o portal que vai se fechando, eles precisam voltar, né, para o parque de diversões, todos esses garotos aí estavam no parque de diversões, e foram abduzidos para o reino, né, que é esse mundo, se chama o reino,
e eles nunca conseguem voltar, sempre dá algo errado, então a gente sempre teve essa relação do portal da Caverna do Dragão se abrir e você nunca conseguir atravessar. Detalhe, o desenho, ele nunca teve oficialmente um capítulo final, então nunca houve a volta. Tem até relações, um fan-made, assim, feito por fã, hoje com Isso. muita tecnologia, os caras conseguiram até fazer um episódio onde acontece um roteiro, um suposto roteiro que seria o final. Quer o spoiler? Por favor? Que o Vingador seria o filho do mestre dos magos, então no fim das Exatamente. contas, isso tudo era toda um artifício do mestre dos magos para conseguir quebrar o feitiço do filho dele, e depois disso, as crianças, os adolescentes, na verdade, conseguirem voltar, e aí, muito Caverna do Dragão, o final é aberto, o final sobe assim a tela, deixa ele dá a resposta, vocês podem voltar, e no fim das contas eles estão tão maravilhados com aquilo, aí fica, voltaram ou não voltaram, não voltaram, mas enfim, e sem contar que eu gostava do RPG. Caverna do Dragão, Dungeons and Dragons, fizeram até um filme recente, nota 7, dá pra assistir. E o que eu gostava era que é um pouquinho depois que é lançado, é o Advanced Dungeons and Dragons, que é o AD&D, e eu tava dizendo aqui até antes pra Fred que o tabuleiro que eu jogava era do mundo Carameicos. Tem vários mundos, tipo o Reino, esse é o nome desse mundo, era o Reino. E aparece Merlin no primeiro episódio, inclusive, desse cenário. Então no meu era Carameicos. Nesse cenário, voltando pro futebol, que seria Agamenon, pô, eu acho, sem exagero, eu acho que eu falaria 1 hora aqui desse tema. A Caverna do Dragão do Vitória é a seguinte: o 16º lugar, que é o parque de diversões, isso é o parque de diversões dessa lógica, É isso a Série A do ano que vem, no final das é contas, né? né, porque no desenho abre e inclusive você vê, inclusive, a montanha-russa, que a abertura muita gente não conhece, porque no Brasil, quando o desenho passava, ele já começava no desenho, mas Sim. a abertura do desenho é justamente eles no parque de diversões indo para esse reino, então muita gente acabou tendo acesso, mas se você colocar no YouTube você consegue ver essa abertura, que eu acho que se passou no Brasil passou muito pouco, mas enfim, no desenho geral aparecia. E nesse parque de diversões o Vitória, o portal abre, a gente fala: "Opa, ganhou do monstro, ganhou do Vingador, ganhou tudo e tal, é só voltar". Aí meu irmão, aí une. Sempre. Ah, inclusive eu vou deixar essa pergunta, quem é a torcida do Vitória, que pelo menos que conhece essa referência, deixa aí nos comentários, com todo respeito naturalmente, quem é o Uni quem representa a Uni, só quem vai responder quem entende essa referência, quem é o Uni do Vitória? Cássio, por que essa referência, Cássio já explicou, da Caverna do Dragão? Foram 8 chances, tá? 8 chances em que o Vitória chegou na rodada podendo deixar o Z4 e o Vitória não conseguiu, tá? Vamos deixar para trás tudo que passou. Vamos deixar para trás tudo que passou. Mas a gente vem numa sequência aqui grande ali no começo do retorno, depois a situação foi se agravando, chegou a ter 5 pontos de diferença, mas houve uma recuperação e de todas as rodadas, Cássio, pelo que aconteceu no próprio jogo, primeiro, pelo que aconteceu na rodada anterior, quando o Vitória estava a 3 pontos do Santos, foi para uma final do campeonato na Vila Belmiro, em que poderia dilatar para 6 pontos com um jogo a mais, seria quase que um checkmate no Vitória. Só que o Vitória vence o Santos na Vila Belmiro, reduz para 0, tá? Diferença só nos critérios de desempate. Chega a rodada em que o Vitória jogaria em casa contra o Corinthians e o Santos jogaria fora contra o Botafogo. Era o melhor cenário possível. E dentro do jogo no Barradão, o cenário ainda ficou melhor quando o Corinthians teve um jogador expulso. Isso acontece na reta final. Naquela altura, o jogo mais para baixo do segundo tempo, Thiago Couto, não foi Lucas Arcanjo, Thiago Couto faz uma defesa, Lucas Arcanjo, ele sai com 20, 20 e poucos é, minutos do primeiro tempo. e Thiago Couto faz uma defesa, assim, impressionante, na verdade, também, foi a finalização do jogador do Corinthians ali. Aquilo ali é inacreditável perder, mas chutou e o goleiro do Vitória, defendeu. Finalmente utilizado, né? E finalmente defendeu uma bola perigosa. Tem um lance de Yuri Alberto que recebe, dribla o E goleiro, bate para bate fora. pra fora, um negócio assim bizarro, mas depois a bandeirinha, o lance de impedimento, mas enfim, foi o lance aberto. O Corinthians teve poucas oportunidades, mas levou esse perigo. No segundo tempo, acho que o Vitória cresce um pouquinho, mas o jogo fica ali e no fim das contas, na hora que joga com um a mais, assim, o gol não é um gol de contra-ataque. É um gol assim,
com vantagem numérica dentro da área, um cruzamento assim, é uma bobagem muito grande do Vitória. Com Detalhe, falha de Thiago Couto. Não é uma falha não, terrível, mas eu acho que ele falha em 2 momentos, nas 2 é porque intervenções dele na bola ele falha. Fred é goleiro, eu nunca eu detalhe, eu só fui na Eu quinta acho que ele série. falha tanto no corte por cima quanto na defesa por baixo. Rebote pra dentro da Eu área. eu acho que o lance ali era, repito, era muita gente, Muita gente, sim, visão isso encoberta. sim, é. Só um parênteses, deu 1.000.000 de 28.000 pessoas, faz tempo que não tinha no Vitória, foi uma renda milionária do Barradão. Mas obviamente, é só uma curiosidade, isso não faz a menor diferença, até porque se você ficar na primeira divisão, você ganha muito mais do que isso. Ainda que o Corinthians não fosse um adversário para o Vitória nessa relação, mas essa 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 esse desperdício de oportunidade, mais um, e sobretudo porque na hora que terminou, o cara não vai olhar, o torcedor do Vitória nesse momento ele tem a tabela decorada, assim. O cara disse: "Porra, meu irmão, Cruzeiro no Mineirão", Cruzeiro que vem fazendo boas partidas, não perdeu nem do Flamengo nem Palmeiras jogando, fora de casa, recentemente. Foi uma oportunidade muito grande. E que fica primeiro, o jogo do Santos, esse jogo foi no sábado, todos os nordestinos jogaram no sábado. O jogo do Santos no dia seguinte, o Vitória podia ganhar e de repente o Santos venceu e não adiantou nada. Mas o jogo era Botafogo e Santos, a chance do Santos Era não muito vencer grande, era é. muito E não grande, venceu, né. e não venceu. Detalhe, foi até bom para o Santos que pontuou no fim das contas, conseguiu até Abriu um pontinho em relação à vitória. estavam É. colados. Não sei quantas oportunidades mais o Vitória terá nesse nível. A desse fim de semana foi muito boa, a gente colocou, o Vitória incendiou o campeonato no raio-x anterior. Eh, Continua ali, mas as chamas eu acho que Baixaram, baixaram. baixaram. Sobretudo no cenário imediato, mas a gente vai Sim, analisar sobretudo isso no cenário agora. imediato, naturalmente. Cássio, o dano foi muito grande no sábado, mas estamos certos em afirmar que a rodada conteve um pouco os danos. Por quê? Do 12º até o 20º, só quem venceu foi o Atlético Mineiro, que estava mais embaixo e deu uma descoladinha, né, saiu de E no fim 33 para das 36 contas, pontos. ele não é, ele tá ali, ele não é dessa briga. A gente É, e foi até talvez até melhor no contexto do Vitória, porque ele venceu o Ceará, que é um alvo mais claro, né, em relação à chance de ultrapassagem. E eu digo, a rodada conteve os danos, ou quase, porque o resultado do Fortaleza não estava na conta. Se o Fortaleza perde, que era o resultado na conta, ok. O único dano para o Vitória teria sido o Santos somar um pontinho a mais. Como o Vitória já não tem o, o- a vantagem no desempate com o Santos, não mudaria tanta coisa na perspectiva, tá? De toda forma, a aproximação do Fortaleza é, é perigosa. Fortaleza tem 4 pontos abaixo do Vitória e um jogo a menos. Esse jogo contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, tá? Que não é um jogo de perspectiva de vitória para Fortaleza, mas é uma chance. Então existe um risco aqui, tá? Nessa aproximação do Fortaleza. E eu diria, Cássio, que é o maior dano da rodada. Já que esse empate do Santos não chega a ser um dano, essa aproximação do Fortaleza no retrovisor, ela é perigosa. E aí a gente vai para um ponto que Cássio já estava trazendo também. O problema é a próxima rodada. Porque a próxima rodada coloca o Vitória diante do Cruzeiro no Mineirão, baixíssima perspectiva de pontuação do Vitória. E aí, Cássio, tem um jogo. ainda que o Cruzeiro tem seus desfalques, mas ok. É, tem um jogo, Cássio, que é assim, a gente vai debater aqui qual o resultado menos danoso, Caramba, digamos assim, eu com tenho exceção do empate, né? Porque o Santos está um ponto não, é acima, melhor o o Fortaleza Fortaleza 4 é abaixo. melhor o Fortaleza vencer, assim, É melhor o Fortaleza você vencer. vai querer debater isso mais pra frente? Não, Dá sim. aqui eu acho que a resposta é meio. Boa. É um risco Não, altíssimo, na tá? verdade é porque tu levantou a bola como se fosse debate, eu digo: "Não, eu acho que não chega a ser um debate, assim, porque se o Vitória perde, o Santos vence, vai pra 35, abre 4 pontos e o Isso. Internacional já tá a 4 pontos, você fica a 2 rodadas com o campeonato muito perto de encerrar, Mas a gente vai ver daqui a pouquinho, com a perspectiva de tabelas logo na sequência muito melhor para o mas são Vitória em relação ao mas Santos. seriam 2 rodadas pra tirar, é muita coisa. Inclusive dá tranquilidade até pra quem tem as 2 rodadas de vantagem. Porque o outro cenário aqui, vamos lá, Cássio. Obviamente que o empate é o melhor dos resultados. Concorda? Melhor do que a vitória do Fortaleza. Ou não? Você ainda acha que a vitória do Fortaleza seria melhor?
Eu costumo olhar mais pra cima, assim, mas ok, Eu acho que mas o empate é ok. muito melhor, até porque Mas na matemática 2 pontos um ponto sempre some aí, né. 33 a 31 a 28, tá? Ficaria esse o resultado com o empate. Com a vitória do Fortaleza, 32, 31, 30. Fortaleza com um jogo a menos, tá? Fortaleza com um jogo a menos. E aí, Cássio, a gente vem. eh, eh, deixa eu até pular, depois eu volto para aquela outra tela, porque a minha visão, Cássio, ela parte muito daqui, tá? A gente tem nesse quadro os últimos jogos do Ceará para baixo, do Ceará até o Fortaleza. Mas focando especificamente no Santos e no Vitória, depois dessa rodada, Cássio, o Vitória vai para 2 jogos seguidos no Barradão, contra Inter e Botafogo, enquanto o Santos entra naquele corredor polonês de Palmeiras, Flamengo, Palmeiras. São 3 jogos contra 2, porque o Santos tem um jogo a menos que o Vitória. Mas eu prefiro esses 2 do que esses 3, Mas tá? aí é com Vitória tendo 100% de aproveitamento nesses jogos. Lembrando que o jogo com o Corinthians, a gente tinha falado, era um grande recorte do Vitória do Sim, campeonato. 3 jogos no Barradão em 4 sim, rodadas. Então a gente olha e fala: "Pô, bota 6 pontos". Veja, é o ideal, é aquela uma lógica clássica que já está ficando para trás. Toda vez que a gente fala, as pessoas já não entendem, que é aquele clássico Criciúma de João de Andrade. Assim, a lógica se você colocar 6 pontos aí para o Vitória, Fred, tá resolvido, mas a questão não é essa. Você não pode, numa briga contra o rebaixamento, numa reta final do campeonato, onde o time é irregular, você não pode impor, numa lógica pré-jogo naturalmente, impor a esse time 100% de aproveitamento desse time nesse recorte. Por exemplo, porque se isso acontecer, a tendência do Vitória passar o Santos, mesmo que o Santos vença o Fortaleza, ela é bem razoável. Ela é bem razoável. Mas ao mesmo tempo, você tá colocando uma carga de, ó, só beleza, o cara perdeu do Cruzeiro e foi lá e fez 6 pontos em casa, não tem muito sinal de que isso vai acontecer, porque não tem sido dessa forma. Aí coloca 4 pontos. Pra dar assim, beleza, também é um campeonato sim. mais, eh 4 pontos eu acho um bom número. porque se somar 37, o Vitória tá na ótima. Inclusive até para o próprio Internacional, porque ele venceria o Internacional, Sim. que então assim, que depois que pega o Atlético Mineiro fora, o próprio Internacional estaria nesse risco. Eh, Se o Vitória vai a 35 e o Santos venceu O o Fortaleza. Fortaleza, a chancezinha de o Santos, no fim dessa sequência, de repente tá em 37, 36. é porque tem esse jogo em casa com o Palmeiras. Eu não. Mas muito difícil. Não, mas enfim, mas eu dei 2 pontos. Não, mas eu tô no Sim, sentido sim. de ser o pior cenário. Tá, o pior cenário para mim é um Ou seja, ponto. porque o melhor cenário é o Vitória ganhar 6. Eu tô dizendo assim, aí eu tô tentando equalizar, ó. Nem foi o melhor cenário aqui, botou 4 pontos e o Santos, eu não acho que vai fazer muito mais do que isso. O Santos fez 2. Se você vai pra 34ª rodada, aqui, a 34ª rodada, 37 a 35, pelo amor de Deus, pô. Assim, dentro dessa situação, estaria muito no jogo. Muito. E isso acontecendo com o Santos ganhando do Fortaleza e botando 2 pontos num cenário que Fred, por exemplo, acha que não é possível. É, que eu acho que E ele bota 1 ou 0. perceba que eu fiz essa conta com o Vitória ganhando 4 pontos. Se o Vitória, obviamente, ganhar 6, a chance dele estar na frente do Santos aqui na 34ª rodada é de razoável para boa. Exatamente. Aconteça o que acontecer no jogo Santos e Fortaleza. Aconteça o que acontecer nesse jogo. É, e é por isso que eu tenho uma certa preocupação na ótica do Vitória com a aproximação do Fortaleza, tá? Que qual é o ponto frágil do Fortaleza no campeonato? De 9 jogos só tem 3 como mandante. Mas tem um outro jogo no Castelão. Imagina o Fortaleza que venceu o Flamengo, vence o Santos nesse cenário e iria ultramobilizado pegar um Ceará, tá? Para depois ter o Grêmio em No casa. Ceará, após 2 jogos contra o Fluminense. É. Veja só, tem que ter muito cuidado com o retrovisor. E detalhe, o Fortaleza tecnicamente é superior ao Vitória. A gente sempre falou que tecnicamente daqueles Z4 com laço, quem tinha mais qualidade técnica embarcada era o Fortaleza. Porque Tino, Luceiro, todo mundo jogando muito mal. Moisés Breno voltando, Breno Lopes. Lopes. Veja só, é um time de muita O qualidade. atacante do Vitória é um atacante cedido pelo Fortaleza. É, exatamente. Muito peso de investimento, tá? Então, o protagonista do Z4, tecnicamente, é o Fortaleza, que estava semi-rebaixado até vencer o Flamengo. Esse jogo de sábado decide se o Fortaleza vai estar de novo na condição de pré-rebaixado ou se segue no jogo, tá?
Só que as rodadas seguintes são muito favoráveis ao Vitória. Muito mais em relação ao Santos do que em relação ao Fortaleza. Por isso que eu teria ali um certo cuidado na escolha. Mas minha escolha, Cássio, voltando para aquele dilema, minha escolha é, obviamente, o empate como primeira e a segunda o Fortaleza. Melhor todo mundo igual para ver o que é que vai pela frente do que ter um Santos com risco, né, de abrir uma vantagem maior, porque aí também o Vitória não teria margem de erro nenhuma E aqui contra Inter e Fred, Botafogo. ele fez esse corte que está correto, mas tem outras formas de observar a tabela também. Na hora que tem esse jogo aqui, que esse jogo do Santos, ele tá na coluna porque é um jogo adiado, Sim, lá do início do primeiro turno, esse jogo ele começa uma sequência de 3 em 4. Veja, na hora que tiver esse 3 em 4, é muito puxado você jogar 4 partidas seguidas com 3 na Vila Belmiro, é. independentemente do adversário. Detalhe, um com 3 pontos muito na conta, que seria esse jogo contra o Sport. Mirassol, apesar da campanha do Mirassol, mas o Santos, mesmo o Mirassol em quarto lugar, o Santos não vai achar que não dá para ganhar esse jogo. É um recorte preocupante. Então, assim, porque o recorte foi feito aqui, porque até a 33ª rodada, mais esse jogo adiado, mas se você puxa esse jogo adiado e olha pra cá, depois também melhora demais pro Santos. Sim. Mas também não é de todo mal para o Vitória, né? Então teria 2 jogos fora de casa contra equipes vulneráveis, Red Bull Bragantino e Sport, tá? Enfim, eu vou ficar aqui primeiro nesse corte imediato, porque é o redesenho ali Uhum. para as últimas 5 rodadas, tá? É um redesenho de saber, é como se fosse assim, Cássio, chegar pelo menos nessa situação das últimas 5, tá missão cumprida. Claro que há um desenho até Sem dúvida, e aqui a gente chegou a dizer que tinha um laço no Z4, pô. há até um desenho aqui de ultrapassagem. Há uma possibilidade de ultrapassagem. Um empatezinho do Santos aqui com o Fortaleza. O Vitória conseguindo esses 6 pontos aqui, a gente calculou 4, mas vai que consegue os 6, ele ultrapassa o Veja, Santos. se o Santos empatar o jogo, o Vitória tem chance de passar na 32ª. Isso, tá. E a pressão aqui é muito maior sobre o Santos, que pega 2 vezes o Palmeiras e o Flamengo, do que sobre o Vitória, que pegaria Inter e Botafogo, os 2 jogos no Barradão. Esse próximo jogo do Vitória é um jogo muito pesado. O que é que o Vitória vai ter que se cuidar, Cássio? Mentalmente e psicologicamente, o Vitória vai ter que ter um discernimento de que, se der Santos contra o Fortaleza, e se o Cruzeiro vencer o Vitória, que são os 2 resultados mais E naturais, esses jogos são, assim, tem nem como pensar bem, esses jogos são simultâneos. simultâneos, abrem a rodada, tudo sábado, 4 da tarde. E se isso aqui virar 35-31, tá? Tem que ter muita tranquilidade. É chato, É, mas mas você mas não é uma equação de 8º grau para o é, cara olhar aqui e falar, você olha a tabela e fala: "Calma, calma, calma". É e assim, você olha, você direciona. Ah, tá 35 a você não vem 31. você não vem até aqui para dizer que tá, Isso. você olha Você ali olha já essa parte que tá marcada. 35-31, ok. Eu agora tenho 2 jogos em que eu posso pontuar. Vou usar os tá 4 bem pontos de Cássio. estaria bem Vou usar os pressionado. 4 pontos de Cássio. Ele levaria para 35. E aí vê o que é que o Santos consegue aqui, meu amigo. É muito difícil pontuar aqui. Muito difícil pontuar aqui. Claro que Só lembrando que existem margens, né, mas se o Vitória fez 4 pontos, 35, o Santos fez 35 e perdeu esses jogos, o Santos permaneceria pelo permaneceria. número de vitórias. Permaneceria, tá. Mas é isso. Então, a chave para o torcedor do Vitória, a chave até para o próprio Jair Ventura em relação ao elenco é: se der tudo errado, se der tudo errado no sábado, calma, tá? Porque a partir da quarta-feira o campeonato segue, o campeonato recomeça, e aí sim, aí 2 checkmates aqui pro Vitória, tá? Se ele faz 4 ou 6 pontos, ele entra muito no jogo para as últimas 5 rodadas, tá? Que são rodadas interessantes pro Vitória. Tirando o Palmeiras fora da penúltima, que é quase um descarte, os outros jogos são jogos em que o Vitória entra para tentar vencê-los, tá? Os 4 jogos. O Red Bull fora, o Sport fora, o Sport já vai estar matematicamente rebaixado. eh, a gente até no último jogo que abordou do Sport, já um pouco da melancolia começou a ser sentida, tá? E aí depois em casa, Mirassol e São Paulo, né, 2 equipes, que são da parte de cima da tabela, mas que, o Vitória tem condição de vencer, pensar em pelo menos mais 4 pontos, tá? Então esse é o desenho aqui de projeção no olhômetro, tá? Aí aqui, Cássio, a gente vai para aquela
para aquele quadro novo com as projeções a partir do desempenho que cada clube teve até aqui. Como para o Vitória faltam exatamente 8 jogos, 4 em casa e 4 fora, tanto faz a gente aplicar os 34%, tá, nos últimos 8 jogos, ou distribuir os 51% que ele tem como mandante para os jogos em casa e os 17,8% que ele tem como visitante para os jogos fora. Como está a matemática redondinha, ele terminaria com 40 pontos, tá. 40 pontos hoje, pelas contas da UFMG, 19% de chance de permanência. Mas quando a gente faz o mesmo exercício no Santos, Cássio, a gente chega a 41 ou 42 pontos. Então, assim, convenhamos que a margem do Santos está muito pequena, tá. A margem do Santos também é muito pequena. Então, se a gente considera esse 40, mas se a gente considera o Santos entre 41 e 42, essas 2 projeções que estão feitas aqui, as projeções do Vitória e as projeções do Santos, elas indicam que os 2 clubes, seguindo suas métricas, seguindo seus desempenhos atuais, eles têm uma reta final de campeonato muito ponto a ponto. Como a matemática aqui relacionada ao esporte nunca é uma ciência exata, a matemática é uma ciência exata. Quando você aplica para o futebol, ela deixa de ser exata. Ela fica com várias portinhas abertas aí para o inesperado. Então, se um tem projeção de 40, outro tem 41 e 42, para mim é o velho ponto a ponto, tá? Que define o campeonato. A UFMG, Cássio, traz também a chance de rebaixamento de cada um, a do Santos em 35%, a do Vitória em 58%, que eu acho relativamente próximo, mas eu não Tá gosto mu muito desses números. mas eu acho que, veja, 58% é uma chance bem aberta, na Bem verdade. aberto, é jogar uma moeda para cima, O basicamente. Fortaleza ali, a gente já fez o vídeo, o Fortaleza com 78. 78%. Um jogo a menos e 4 pontos abaixo, tá? E aqui, Cássio, como a gente até tinha prometido no vídeo do Fortaleza, que é a parte 1 desse raio-x, no contexto do Vitória, faz mais sentido a gente trazer o Red Bull Bragantino para cá, já que o Red Bull Bragantino só está 5 pontos acima do Vitória. E aqui, Cássio, a gente tem a classificação do segundo turno do campeonato, tá? E pega nessa rodada o Bahia Bahia, fora, que é o melhor que é o melhor melhor mandante. mandante, tá? O Red Bull Bragantino, Cássio, no segundo turno tem 9 pontos, tá? 9 pontos. O Vitória tem 13. Fortaleza tem 12. O Ceará tem 13. O Inter tem 11. São os times que estão dentro desse contexto. O Red Bull Bragantino é o pior time do segundo turno, dos que estão realmente ali no ponto a ponto pela permanência, tá? E aí, dentro do sistema do Power BI que a gente trabalha, desenvolvido por Pedro Pereira, a gente replica o aproveitamento do Red Bull Bragantino no segundo turno, que é de 27%, e projeta. Se ele continuar nesse ritmo que ele está no segundo turno, com quantos pontos ele termina? 42 pontos. Mas isso aí é um cálculo dentro do aproveitamento absoluto dele, sem fazer a Sim. distinção Mas dentro e fora de casa. ele como tá 4 e 4, dá no mesmo. Quando você tá com 4 jogos por fazer em cada um, você replica e o resultado é o mesmo. Então, Cássio, 42 pontos. Veja, eu confesso que ver esse 42 pontos não é animador. Só faz lembrar o quão perto o Red Bull Bragantino já está de atingir ali 43, 44 pontos, porque 27% é ele seguir na crise que está. É seguir ali nesse desempenho de vice-lanterna. É aceitar que o Red Bull Bragantino não melhora nada até o final. E mesmo ele não melhorando nada, para o Vitória chegar em 42, tem que render acima. Para o Santos chegar em 42, tem que render o que está rendendo ali no topo. Tá? Então, é, por pior que esteja o futebol e o desempenho atual do Red Bull Bragantino, ter 36 pontos é uma defesa, né? É só a gente pensar, o Vitória tem 31, no trabalho que vai dar para o Ma Vitória chegar em 36. mas até o confronto Bragantino e Vitória, assim, o Bragantino não tá com muita margem não, viu. Tá não. Então, assim, a chance dele estar estacionado ali é razoável, lembrando que esse jogo vai acontecer com o Vitória. Saindo dos 2 jogos em A casa. gente deu 4 pontos para o Vitória.
35. Ou seja, daria com 35 e o Bragantino e o Vamos dar um pro Red Bull Bragantino? 2, 2. 2. Ou seja, estaria 38-35, 3 pontos. 3 Na pontos. verdade são 4 na prática pelo É. número de E o vitórias. jogo, e o jogo em Bragança, né? Mas aí, muito Mas aí não, aberto. mas veja, mas aí, pô, Virou alvo absoluto. Virou alvo absoluto. não, se chegar nesse jogo. E isso é um cenário, a gente tá dando 2 pontos pro Bragantino, o que não parece ser um indício, E na rodada seguinte, e tá Cássio? dando 4 pro Vitória, que é dentro disso, ó, não é 100%. Porque É, se for 100% aí, é. E aí na rodada seguinte, o Vitória vai pra Ilha do Retiro pegar o Sport e o Red Bull Bragantino vai pro Maracanã pegar o Flamengo. o que significa que, mesmo se for empate em Bragança Paulista, a igualdade pode chegar na rodada seguinte. Isso. Tá? Bem, E bem depois seriam 3 jogos finais contra a gente que tá ali um no. pelo outro, né? Detalhe é que o Red Bull Bragantino tem um confronto direto com o Vitória e com o Fortaleza, muito determinante, e os dois em A Bragança. questão é esse do Fortaleza, é em que momento o Fortaleza vai estar aí na antepenúltima Isso, rodada, né? isso. Aí a mesma coisa vai pesar para o Atlético Mineiro, que vai estar focando ali em final de Sul-Americana, se passar para a final, Olha, né? se passar, eu acho que não, porque o jogo não seria exatamente aí. E, e o Atlético, ainda que o título da Sul-Americana vale vaga na Libertadores, mas a campanha do o Atlético, que isso aqui a gente tá olhando, Só o segundo turno. o Atlético tá em 13º lugar. Se ele não for, Com um jogo a menos. Tem um joguinho do Fortaleza para fazer. tudo bem, mas o vice da Sul-Americana não vai pra lugar nenhum. Para O meu, lugar o meu nenhum. ponto é o seguinte: ele tá É. com a Sul-Americana. Ó, primeiro, não é vaga na Libertadores, é ser campeão. Toda Sim. vez quando a gente esquece que, Não, ser campeão da que é mais Sul-Americana, importante claro. do que ir pra Libertadores. Ser campeão da Sul-Americana, ganha vaga na Libertadores, ganha vaga na Recopa e resolveu sua vida depois de um ano ruim. Mas quando esse jogo for acontecer, ele pode não ter a garantia que ele tem calendário internacional no ano Sim. seguinte. Então, esse jogo talvez seja um jogo de, ó, garantir no mínimo a Sul-Americana, que é o que Voltar para a Sul-Americana ano que voltar para vem, a né? Sul-Americana no ano que vem. Mas é isso, tá? O Red Bull Bragantino está na briga contra o rebaixamento. Caiu para essa área, tá? A tabela dele imediata é muito crítica porque joga fora contra o melhor mandante do campeonato e depois faz 2 jogos dentro de São Paulo. E aí o Corinthians indo para Bragança, Cássio, domina parte do estádio, tá? Joga à vontade dentro de Bragança. São Paulo no Morumbi, chato, tá? É de fato uma sequência dura e aí ele vem para um tudo ou nada contra o Vitória. Veja que a gente tem aí, só no que a gente apresentou aqui, se tudo der errado para o Vitória sábado, nessa rodada, ainda assim, a gente tem 2 caminhos que, depois dos 2 jogos em casa, contra Inter e contra Botafogo, se o Vitória fizer 4 pontos, resumindo, se o Vitória fizer 4 pontos nos próximos 3 jogos, Cruzeiro no Mineirão, Inter e Botafogo no Barradão, o Vitória chega aqui na 33ª rodada, 34ª, quinta, 33ª rodada, tá? 34ª rodada. Chega aqui na 34ª rodada 100% no jogo, seja em relação ao Santos, seja em relação ao Red Bull Bragantino. E aí a gente não sabe Ceará, Inter, também não dá pra gente abrir aqui ponto a ponto cálculo aí de todo mundo, mas em relação Não dá para ao prever, não dá para Santos, prever tanto assim no em campeonato. relação ao Santos, em relação ao Red Bull Bragantino, as projeções, as previsões são de que o Vitória continuaria vivo, tá? E bem no jogo, com 4 pontos em 3 jogos, tá? Inter e Ceará, a gente não mergulhou tanto nos detalhes, mas a gente trouxe aqui, ó, uma tabelinha que você pode dar o print e fazer suas contas aqui, tá? O Inter passa pelo confronto direto com o próprio Vitória, mas tem 2 jogos em casa. O Bahia visitante é diferente do Bahia mandante. Então tem vários contextos aí que você pode analisar com calma, dar pausa o vídeo, dar o print, tá? Para fazer Tem esse que estudo final. Venturismo tem seus caminhos ainda. Tem jogo ainda, tá? Então é isso. Dessa forma, a gente coloca aqui um ponto final no Raio-X da Série A, parte 2, tá? Se você curtiu o vídeo, deixa o like, comenta, traz aí suas visões sobre as projeções que a gente fez, tá? Temos mantido a nossa não é nem promessa de ler os comentários, na verdade é um dever nosso, faz parte do nosso trabalho e a gente lê todos os comentários, tá, que estão chegando, e são muitos e parte deles inclusive dedicadas a elogiar o nosso trabalho
E a gente agradece muito aí a resposta que a gente vem tendo, sobretudo nessa transição de formato que a gente A gente começou. vai voltar a ter programas ao vivo, participações de outras É, pessoas. os jogos já voltaram todos, É, né, mas algum debate ou outro ao mais amplo, vivo, mais isso. amplo, esse tipo de situação vai acontecer. Realmente é uma fase de adaptação, que é absolutamente natural. É, A gente não tinha como parar as gravações para adaptar. A gente tá trocando o pneu com o carro andando, exatamente, abastecendo o avião no ar, abastecendo. né, Não, mas esse é mais fácil. é mais fácil. Tro Bem mais do que fácil, né. trocar é bem mais fácil trocar É. um pneu do carro andando. E aí, as respostas têm sido muito boas, tá, a gente teve 70% aí de aumento de audiência desde que a gente veio para o estúdio, quase 1 milhão de visualizações, a gente agradece muito, porque por algum motivo, e a gente obviamente sabe, o quanto o impacto da imagem, o debate mais direto, uma cara mais profissional, acaba sendo uma porta mais aberta para a chegada de um novo público, de novas pessoas. Então são todos muito bem-vindos, são todas muito bem-vindas nessa caminhada que a gente começou lá em 2014, tá. Uma caminhada passo a passo, pessoa a pessoa, desde que a gente baixou um áudio num site que eu nem sei se ainda existe, chamado SoundCloud, e ali foi a primeira ideia do 45 minutos. Tivemos 5.000 downloads desse áudio, chamou a atenção para a estreia, né, a gente já tinha um público ali no Twitter, mas de lá para cá as coisas foram caminhando, 5.000 virou 10.000, virou 100.000, virou 1 milhão, hoje virou alguns, tá, milhões de visualizações aí por mês, por ano, são números que nos motivam a seguir aqui produzindo esse tipo de conteúdo. E aí eu volto para o ponto em que eu estava. Se você gostou, a sua curtida é importante, tá? Se você tem algo para criticar, joga nos comentários, para elogiar também, tá? Se for o primeiro vídeo que você assistiu, o segundo, o terceiro, o YouTube tá entregando para você, mas você ainda não está inscrito aqui no canal, vai lá em cima, é importantíssimo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aí, toda vez que chegar um vídeo novo, você vai receber uma mensagenzinha, aí você pode escolher se o vídeo interessa ou não interessa, tá? Mas é melhor do que deixar que o algoritmo do YouTube escolha para você. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.